Você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público. No programa de hoje, temos o prazer de receber a primeira reitora eleita da UFSM, Marta Daime. Professora Marta, reitora Marta, é um prazer para mim, enquanto mulher, enquanto cidadã santamariense, estar lhe recebendo aqui no Retrato Público. Prazer enorme estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre essa trajetória e sobre a importância de ser a primeira mulher reitora da UFSM eleita. Quero começar que a senhora fale um pouquinho falando sobre quem é a Marta. Então, assim, de uma forma geral, quem é a Marta Daime? A Marta Daime, uma menina, né, uma filha de um bancário, de uma dona de casa, classe média, santamariense, mas uma menina que sempre se desafiou muito. Uma menina que desde a tenra infância, desde 4 anos de idade, sempre buscou os seus desafios. Até mesmo para buscar sua vaga no jardim de infância, foi atrás do seu desafio, porque não era possível estar no jardim de infância com 4 anos, mas eu busquei a minha vaga com 4 anos. Como foi isso, reitora? Foi bem interessante. É uma história bem engraçada, porque as minhas amigas todas iam para o jardim de infância porque elas tinham 1 ano a mais que eu. E com 5 anos podia entrar no jardim de infância, mas com 4 não. Então eu assim, enlouqueci minha mãe que ela fosse na escola saber por que eu não poderia entrar e se havia alguma forma de entrar com 4 anos. E na escola informaram a minha mãe que até poderia, mas que eu precisaria passar por quase que uma banca de professores. Então eu fui submetida à primeira banca da minha vida, de professores com 4 anos, para ver a questão, acho que fonética, enfim, para ver se eu estava preparada para isso. E também foi a primeira vez que eu fiz uma cola na minha vida, porque havia um amigo, filho de uma amiga da minha mãe, que havia feito essa seleção. E aí eu perguntei para ele o que haviam perguntado. E ele me falou que era o nome, o endereço onde ele morava e tinham pediram para ele falar a palavra Pindamonhangaba. Então eu treinei muito isso. Treinei meu nome, treinei meu endereço e treinei a palavra Pindamonhangaba. No dia do teste, eu fui para a escola muito bem treinada. E antes que me perguntassem qualquer coisa, eu atirei o meu nome, o meu endereço e Pindamonhangaba. E foi muito engraçado, porque as professoras olharam para minha mãe e disseram assim: ela é muito esforçada, ela vai ganhar a vaga. Então, eu ganhei minha vaga de jardim da infância com 4 anos e comecei então a escolinha com 4 anos pelo esforço, né? Pela vontade de estar lá. Porque elas sequer haviam me perguntado qualquer coisa, né? E eu estava lá pronta, já treinada para estar. E foi dessa forma que eu consegui entrar na escola e seguir minhas amigas, inclusive na primeira série, porque na primeira série elas entraram na primeira série com a idade certa e eu não poderia entrar também porque eu ainda não tinha idade. Então minha mãe conseguiu que eu me alfabetizasse durante o 3º ano de jardim da infância. Então eu fazia jardim de infância de manhã, alfabetizava de tarde. Ao final da alfabetização, eu fiz uma prova que me qualificou para passar para o 2º ano. E eu segui andando com as minhas amigas na mesma idade. Então, por isso, eu entrei muito cedo na universidade, naquela época. Entrei com 16 anos.
Hoje isso é mais comum, mas na minha época não era. Porque eu fui sempre um ano à frente, vamos dizer assim, sempre buscando esse meu caminho e me desafiando, desde muito cedo, né? Então, eu sempre acho que fui atrás dos meus caminhos, né? Entrei na universidade, formei cedo, formei com 20 anos. Com 20 anos eu fui à busca de pós-graduação em São Paulo. Lá eu iniciei o mestrado em Campinas, na Unicamp. Minha orientadora me sugeriu para passar para o doutorado, direto também, porque já que eu estava lá e a tese era uma tese que suportava ser uma tese de doutorado, e com 5 anos e meio eu defendi doutorado. Com 26 anos eu era doutora, naquela época a doutora mais nova da Unicamp, e com 26 anos eu vim fazer concurso para docente na UFSM e passei no concurso, com 20 anos, doutora, docente. Então Tudo a senhora isso já muito cedo. Está acostumada a fazer história desde cedo, Sim. né? Só que eu acho que para a reitora é bem tarde, com 62 anos, né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso eu fiz muito cedo, né? Toda a minha carreira foi muito cedo. Mas sempre por isso, porque eu fui me desafiando. As oportunidades foram aparecendo, ou eu fui buscando, e eu nunca tive medo dos desafios. Nunca tive medo. Eu sempre fui enfrentando e encarando. É um traço de personalidade, vamos dizer assim. E assim foi a minha vida toda. Falávamos aqui nos bastidores um pouquinho sobre a sua história, né? E a senhora me contou que não tinha, no início da sua carreira, a pretensão de virar professora, mas acabou, né, os caminhos da vida lhe levando. Qual a vocação de um professor? Qual o maior desafio que a senhora vê hoje nessa profissão? O professor, em primeiro lugar, ele tem que ter uma forte sintonia com seu público, que são os estudantes. O professor não pode ensimesmar, ele não pode achar que aquilo que ele sabe e o que ele possui de conhecimento basta para ser um professor. Se ele não conseguir sintonizar com os estudantes, se ele não conseguir olhar no olho do seu estudante, e se ele não conseguir despertar no estudante a vontade de se questionar, de nada vale ser professor. O professor tem que despertar a vontade do questionamento constante do seu estudante. Ainda que esse questionamento seja algo que o professor não saiba responder. Esta é a melhor forma de despertar o conhecimento nesta relação docente-discente. Eu sei que todo professor, quando ele entra na sua turma pela primeira vez, pelo menos comigo, nos 34 anos, eu tenho 36 de universidade, mas 34 anos eu fiquei dentro de sala de aula. Nos 34 anos dentro de sala de aula, a cada vez que eu entrei numa sala de aula nova, a cada semestre, eu sempre tive assim um frio na barriga. Sempre. Até o momento que eu tive aquele estalo de sintonia com a turma. Antes de ter o estalo de sintonia, eu fiquei com frio na barriga. E se isso não existe, se o professor entra dentro de uma sala de aula e não sente isso, eu duvido que haja preocupação na troca ensino-aprendizagem. Porque tem que existir isso, tem que acontecer essa preocupação, né? Porque
a gente está ali para isso. E a turma precisa também sentir isso com o professor, essa busca do conhecimento. A partir do momento que essa sintonia acontece, todo o resto está resolvido. Porque aí essa relação ela se estabelece para o semestre inteiro e os questionamentos eles vão vir naturalmente e a troca vai acontecer naturalmente. E eu tive sempre isso com todas as turmas que eu trabalhei. E esse também é um desafio que a senhora se coloca a avançar no sentido de levar esse seu conhecimento para os demais professores, né? O que eu quero dizer com isso? Levar esse entusiasmo, né? Porque me pareceu muito entusiasmo na sua fala. Toda vez que eu entro em contato com uma turma nova, mesmo com 30 e poucos anos, né? À frente de uma sala de aula, eu sinto aquele friozinho na barriga e aquele movimento de... Para eu me conectar com esses alunos, eu preciso estar aberta a ouvi-los. E é exatamente isso. O aluno, o estudante de hoje, é exatamente diferente daquele estudante que eu recebi lá em 1989, quando eu cheguei na universidade, em 11 de setembro, parece mentira essa data, mas foi em 11 de setembro de 1989 que eu pisei na primeira turma e aquele estudante era um, hoje é outro. E para eu ter a sintonia com este aluno de hoje, eu preciso mudar. Não é o estudante que precisa mudar, porque ele é de outra geração. Eu não posso exigir que este estudante seja igual àquele. Ele não tem como ser igual àquele. Eu sim, eu posso mudar, porque eu vivi aquela geração e estou vivendo essa. E eu estou dentro da universidade para mudar. Então, eu penso que o grande desafio da universidade é esse. É nós, enquanto docente, irmos nos transformando para nos sintonizar com este novo estudante. E aí é o grande desafio que a universidade tem de capacitar os docentes para esta sintonia, para este desafio de receber a nova geração. E não querer que a nova geração mude para atender o docente que está formatado a trabalhar de uma maneira constante. Reitora, quando a gente pensa, né, reitor, reitora, reitoria, parece que estão muito distantes dos alunos, né? Parece que assim, bom, eles são autoridades superiores aqui e eu não tenho acesso. Eu gostaria de saber como é que se dá, como é que vai se dar na sua gestão esse diálogo dos alunos com a reitoria para chegar e trazer demandas, né? Bom, de repente as aulas estão muito estáticas, eu gostaria que fossem mais dinâmicas, enfim, todas as demandas da comunidade acadêmica de uma forma geral, como é que vai se dar esse diálogo? Bem, todos os estudantes que passaram por mim, eles sabem quem é a professora Marta, né? Basta ver nas redes todos os depoimentos que eu recebi durante esse tempo. Todos os estudantes que passaram pelo Centro de Ciências Naturais e Exatas nos 12 anos que eu estive à frente da direção sabem quem foi a professora Marta diretora. Todos os estudantes que passaram pela Prograde nos 7 anos que eu estive como pró-reitora de graduação. E os estudantes que passaram nesses 3 anos e meio que eu estive na vice-reitoria sabem como foram as portas do meu gabinete. Constantemente, agenda aberta para os estudantes. A gente constrói juntos, né? Eu ouço muito os estudantes, né?
ouço suas demandas, ouço suas dificuldades, tento levar as demandas às unidades, quando elas não conseguem chegar diretamente às unidades, porque o caminho correto é as unidades, mas ouço quando é necessário para fazer essa ponte entre as unidades. E nós não temos razão de existir se não for os estudantes, né? E o que nós estamos pensando agora como nova gestão da universidade é fortalecer as unidades de apoio pedagógico das unidades de ensino para que lá os estudantes tenham a sua grande porta de entrada das suas demandas, né? Que ali os seus problemas pedagógicos, as suas questões de saúde mental, todas as suas principais questões possam ser atendidas na base, que é onde os principais problemas acontecem. Hoje, nós temos um grande setor, que é a Coordenadoria de Ações Educacionais, criada por nós, que atende essas demandas. Mas ela é um setor concentrado para toda a UFSM. E nós estamos entendendo que isso pode não estar adequado, que o mais adequado é nós abrirmos esse atendimento por unidades de ensino. Com isso, as demandas vão ser atendidas nas unidades de acordo com as demandas lá. E com isso poder também capacitar docentes e técnicos daquela unidade mais especificamente. Então, com isso, eu acho que a gente vai conseguir ter um avanço nesse sentido. A senhora é atual vice-reitora, segue nesse mandato até o fim do ano, como vice-reitora do reitor Schuch. O seu mandato como reitora eleita, a partir do fim do ano, né, que a gente estava conversando talvez no início do ano que vem, é uma continuidade do mandato atual? Sim e não, né? Sim, porque muitas coisas continuarão, porque nós tivemos uma gestão muito lado a lado, professor Schuch e eu. Eu não sou uma vice-reitora de substituição. Eu sou uma vice-reitora ativa e sempre tomei a frente de várias questões, né? E o professor Schuch me permitiu protagonismo em muitas questões. Então, nós fizemos uma gestão lado a lado. Então, eu posso dizer que muitas coisas eu estive fortemente à frente, presente. Então, essa gestão tem um pouco, sim, da minha cara. Então, muitas coisas nós vamos seguir, sim. Outras coisas nós vamos modificar, porque nós queremos colocar nosso perfil, até em função de muitas questões que nós encontramos na construção do nosso plano de gestão, porque o nosso plano de gestão, construído pela Marta, pelo Tiago, que foi feito pela base. Nós ouvimos muitas pessoas, nós ouvimos mais de 300 pessoas, né? Em momentos diferentes, em fases diferentes da construção desse projeto. E nessa construção, as pessoas apontaram vários gargalos e nós tivemos diferentes ideias, né? E também, nos 35 dias de campanha, nós visitamos 95% dos setores da universidade. Foi muito corrido, mas foi muito produtivo. Nós ouvimos muito. E também nós tivemos muitas ideias, junto à equipe que foi conosco. E nós, nessas ideias, a gente quer também contemplar algumas coisas.
Então, a gente vai ter mudanças, sim, que foram, vamos dizer assim, ideias construídas durante esse semestre. Essa construção começou lá em janeiro e até agora a gente teve muitas ideias. Ideias foram brotando de janeiro a fim de junho. Então, é sim uma continuidade, mas com mudanças, né? Ainda vamos falar sobre relacionamentos, e aí agora eu vou falar de um relacionamento mais amplo, que é da universidade com a sociedade de Santa Maria. A gente escuta algumas críticas, né, de que a universidade é meio estanque, assim, como se não tivesse relação com o todo. Como a senhora vai fazer para aproximar, né, a população santamariense, de uma forma geral, da universidade? Essa questão assim que muito se fala, né? Tem duas coisas que me incomodam sobremaneira. A primeira dela é que a universidade tem muros. A outra é que a universidade tem o orçamento o dobro da prefeitura, né, de Santa Maria. São duas coisas que me incomodam sobremaneira e eu penso que, ao final da nossa gestão, o que mais a gente quer é ter uma transparência tamanha na nossa página da universidade, que as pessoas entendam que esse orçamento 2 vezes maior que o orçamento do município, que isso não é verdade, que o que acontece ali é que 90% desse orçamento está na folha de pagamento das pessoas ativas, né, como nós que estamos lá trabalhando ainda, e nativos, que são os aposentados, e pensionistas, né? E que, portanto, grande parte dessa folha ela é gasta aqui em Santa Maria, né? E que não é recurso que está lá na mão das pró-reitorias e do reitor para fazer a gestão da universidade. É o recurso que a gente chama de não discricionário, né? E que o recurso discricionário é pouco e é outro. Então, a gente vai querer abrir esse recurso discricionário e mostrar ele. E o trabalho da universidade com a sociedade também a gente quer abrir. Porque quanta coisa que se faz e que a gente tem um sério problema de comunicação. E essa comunicação é a comunicação externa e é interna também. E comunicação, você sabe, né? Vocês que são da área sabem o quão importante é a comunicação e cada vez eu valorizo mais o profissional da comunicação. Mas, infelizmente, saíram dos quadros do governo federal o profissional da comunicação. Nós não podemos mais contratar profissionais da comunicação. E cada vez o nosso quadro diminui mais. E nós temos muita dificuldade de mostrar internamente e externamente o que a gente faz. Mas, para se ter uma ideia, assim, nós temos 50 empresas incubadas. Nós temos várias empresas que já estão fora da universidade, que foram incubadas lá. Hoje, nós captamos recursos, nos últimos 5 anos, captação de recursos das empresas que foram incubadas, que é praticamente igual ao orçamento da universidade. Quer dizer, há empresas que investem na universidade porque acreditam na ciência da universidade, né? E que saem de lá para o mundo, né? A universidade presta serviços básicos de atendimento à sociedade. A questão do prédio aqui da antiga reitoria, todos os projetos que estão ali são projetos básicos de atendimento social. A questão do próprio USM, né, como atendimento à sociedade, vários projetos. A gente não tem como fazer isso chegar
a sociedade, né? O grande projeto aqui do entorno das ferrovias, do risco que essas moradias das ferrovias aqui sofrem no caso de ter uma ferrovia melhor aqui, como desocupar essas casas, qual o problema social que isso traz, pessoas que ocuparam as casas ao longo da ferrovia e que moram ali há X anos. O problema da desocupação, porque é um risco, o problema social que isso vai trazer para essas pessoas. A universidade está fazendo um grande estudo disso junto ao Ministério Público Federal. Então, assim, são problemas sociais enormes e várias outras questões que não chega à comunidade. Então, a gente vai ter que ter, sim, um portal de transparência colocando tudo isso para a comunidade. Se a gente chegar ao final dos 4 anos com esse balcão de transparência, e isso tudo aparecendo para a comunidade, tudo isso que a gente já faz, a gente não vai precisar fazer coisas novas, porque é natural o que a gente vem fazendo. A gente já está abrindo essas portas, a extensão já nos trouxe isso. Talvez a gente consiga quebrar um pouco dessa barreira. Reitora, antes da gente avançar, vou precisar fazer um comentário, né? Lamentável a falta de comunicadores, jornalistas, né, no quadro da UFSM, porque nós, comunicadores públicos, levamos os serviços essenciais para a população e divulgamos tudo isso, né? Poderia estar sendo divulgado. Exato. E, infelizmente, não temos profissionais qualificados, técnicos, para fazer isso. Exato. Mas eu quero falar com a senhora uma questão, acho que é muito importante, que a gente vem vendo ao longo dos anos, que é a diminuição do investimento em orçamento na UFSM, na verdade, nas universidades públicas de uma forma geral. Como é que a senhora vai conseguir se articular com o governo federal para angariar mais recursos para a universidade? Olha, essa questão de investimentos do governo nas universidades, ele vem decrescendo ao longo do tempo, independente de governo. É bem importante que a gente diga isso, tá? E isso acontece no investimento no ensino, mas também na pesquisa e em vários outros setores, né? É bem importante que a gente fale sobre isso, porque precisava se recorrer a recursos extra-orçamentários. Hoje isso não existe mais. Hoje o recurso está na mão do Congresso, ou seja, está na mão dos parlamentares, e a busca pelo recurso tem que ser através de emendas. Então, o que a gente faz? A gente corre atrás dos políticos, achando que isso é correto ou não, mas é a forma que nós temos. A gente corre atrás dos recursos dos parlamentares na busca de emendas, sabendo que cada parlamentar tem uma temática que ele é mais forte, que ele aborda, e busca lá aquela temática e traz o recurso para a instituição. O ano passado foi o ano que nós mais arrecadamos emendas parlamentares na UFSM, tá? Por outro projeto, cada docente vai, busca, cada pró-reitoria vai, busca. Tal projeto foi o ano recorde de emendas parlamentares. Então, a gente vai tentando suplementar a verba dessa forma. Ou, como eu te disse, arrecadando recursos por prestação de serviços, ou por inovação, ou por royalties, né? Esse ano, nós fomos a 7ª universidade brasileira que mais arrecadou royalties. Né? Por quê? Porque nós entramos há 3 anos e meio, nesta pegada da inovação, muito mais do que 3 anos e meio, né? Mas mais consolidado há 3 anos e meio, nessa questão da inovação, né? De patentes. Então, nós já estamos arrecadando royalties do que é desenvolvido dentro da universidade. Então, nós não estamos mais só inertes, aguardando
recursos do governo para executar nossas aulas. Vou te dar um exemplo bem caseiro, assim, né, meu, do nosso laboratório de química, que há muito tempo, há mais de 20 anos, eu e meus colegas percebemos que se nós fôssemos depender de recursos de fomento de pesquisa, nós não conseguiríamos desenvolver a química para trabalhar em pesquisa. Então, nós vimos que nós tínhamos que ter uma química aplicada e passamos a desenvolver um laboratório de pesquisa e prestação de serviços. E começamos a prestar serviços para órgãos públicos, privados, de toda a espécie. E hoje nós conseguimos manter um laboratório de referência no sul do país, acreditado pelo Inmetro, temos equipamentos de nova geração, e o recurso que este laboratório recebe sustenta a graduação e a pós-graduação. Então, os nossos estudantes conseguem ver equipamentos de última geração porque eles estão dentro desse laboratório. Porque, senão, nós não conseguiríamos. Então, é uma retroalimentação que a universidade se dá, porque ela vai se reinventando e ela vai inovando nos setores. Porque ela deixa de ser totalmente dependente de um financiamento somente do governo. E eu penso que é dessa forma que ela vai sobrevivendo em diferentes setores. Reitora, estamos acabando aqui o nosso programa, mas eu não posso deixar de lhe perguntar, na verdade, contextualizar um pouquinho antes a respeito do papel da mulher hoje na sociedade. Hoje, neste ano, nós tivemos uma prefeita eleita, na verdade, uma vice-prefeita eleita, a primeira vice-prefeita eleita aqui em Santa Maria, e ela, em alguns momentos, assume a prefeitura, então é a primeira prefeita de Santa Maria. E agora nós temos a primeira reitora da Universidade Federal de Santa Maria. O que isso representa para nós mulheres e, de uma forma muito breve, que o nosso tempo está acabando, a senhora acha que ocupar esses espaços estimula outras mulheres a seguirem carreiras, a seguirem lideranças, enfim? Certamente, eu acredito que sim, e eu penso que estar nesses espaços é a forma de mostrar a essas mulheres que é possível. Infelizmente, acredito que no caso da vice-prefeita Lúcia, que é a primeira vice-prefeita, também no meu caso, que fui a primeira vice-reitora e agora a primeira reitora eleita, muito tardiamente, acho que poderíamos ter chegado antes nesses espaços, mas enfim, chegamos e penso que outras mulheres devem estar sim nesses espaços de poder, porque somos capazes e não devemos ter receio de estar nesses espaços. Ainda que alguns ou algumas entendam que não seja possível, nós precisamos acreditar que somos. E somos. E eu sigo acreditando também nesse nosso poder feminino, né? E nessa responsabilidade que nós temos de mostrar a nossa força enquanto mulheres. E eu fico muito feliz de lhe receber aqui hoje. Obrigada pela sua presença. Agradeço muito também, Camila. Um prazer enorme ter estado aqui. Muito obrigada. Nós conversamos hoje com a reitora eleita da Universidade Federal de Santa Maria, Marta Adaime. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.